Hoje nós estamos aqui para reagir a um corte lá do podcast Três Irmãos, corte que está intitulado Pastor versus Comunista. O comunismo é satânico? Com Tassos Licurgo. Vamos ver, galera? Vamos ver. Sem mais enrolação, senta o dedo no like aí, é importante, não custa nada, não cai o dedo e bora pro vídeo. Teve problemas, estamos pensando se você aprova realmente o Estado laico como de problemas, por exemplo, você já teve encargos públicos e parece que você perdeu essa função por escolhas suas que não são teoricamente laicas, aprovando o Estado laico. De maneira nenhuma. Isso, não foi por isso. São duas coisas importantes. Primeiro lugar, o pastor pode ser candidato ao que ele quiser. Se o pastor vai ser candidato ou não, vai exercer cargo público ou não, essa é uma questão interna da igreja, não de fora da igreja, do ministério ao que ele serve. E o pastor, para ser senador, deputado, seja lá o que for, ou exercer qualquer função como a minha, tem de ser pelos meios legais que qualquer outra pessoa vai ter de passar. Não, eu nem sei do que é o assunto, né? Porque o corte começa no meio, mas já vou dar uma letra aqui que para mim é necessária. Pastor pode se candidatar? Pode. Deve se candidatar? Aí já não sei. Aí você que pense aí, depende muito, né? Até porque tem pastores e pastor. Agora eu vou dizer uma parada pra vocês. Tem uma colinha pra eleição. Apareceu pedindo voto com Bíblia na mão, com farda, com um cachorrinho no colo. Pula fora que é roubada. Pula fora que é roubada, tá? Ah, mas pode ser que não tenha exceção. Na dúvida, pula fora que é roubada. Tá usando o nome de Deus para pedir voto, né? Tá puxando o saco do Bolsonaro, tá usando farda, é capitão não sei o que, ou se não é delegado não sei o que, tá com um bichinho no colo, pula fora que é roubada, tá? Vai por mim, você não vai errar. Um pastor para ser deputado tem que ser eleito. Sim. Um pastor para ser senador tem que ser eleito. A questão de se pastor pode ou não ser político é uma questão interna da igreja, do ministério a que ele serve. Tá entendendo? Não é uma questão de quem tá fora. Porque não é o fato de alguém ser pastor que ele tem um cargo na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. É porque se vários pastores se candidatarem e começar a ocupar o Congresso inteiro, a gente em breve deixa de ter um Estado laico, né? Não, só há... mas assim, já tá meio que acontecendo, né? Você já viu o tamanho da tal da bancada evangélica? Esse cara aí é do gabinete da Damares, né? O chat tá me dizendo aqui. Eu já vi a lata desse cara, não sabia que o nome dele era Tassos Licurgo, tá? A Damares, por exemplo, tava lá, na semana agora que passou, fazendo a única coisa que essa gente sabe fazer, que é impor pauta moral. Pauta moral, quer dizer, vamos ferrar com a vida de todas as mulheres pobres, mas vamos fazer um debate absolutamente idiota, porque é um debate idiota sobre o aborto, como se alguém defendesse o ato de abortar, sabe? Tipo, abortar é gostoso, vamos abortar amanhã, sabe? Quando na realidade a gente sabe muito bem que aí tem um recorte de classe, exatamente para quem é proibido, porque a mulher pobre, né, quando precisa recorrer ao sistema de saúde, não tem acesso, muitas vezes coloca a sua vida em risco em função de determinadas circunstâncias da gravidez. Enquanto que a mulher que tem dinheiro vai numa clínica, paga bem e faz o aborto. Essa turma é uma turma que, no final das contas, não tem proposta para nada. Vocês já se ligaram o que é a nossa extrema-direita? Eles passam o tempo todo fingindo que trabalham. Fingindo. É um oportunismo de pauta da semana, jogar moralismo barato baseado em senso comum, que não resolve nada, que não tem nada de propositivo. Resumindo, é uma turma que não tem proposta para nada, para nenhum dos problemas do Brasil. Aliás, as coisas que eles buscam aprovar pioram os problemas do Brasil. Pioram os problemas do Brasil. Mas sempre tem um recorte moral. E o Estado laico, brincaram comigo, né? Hoje em dia, a laicidade do nosso Estado está pendurada por um fiozinho de cabelo, né? É inexistente.
de decisões do judiciário até ações do Congresso, passando por diferentes prefeituras. Basicamente o que a gente tem, né, é a formatação de um Estado evangélico no Brasil, em avançado estado de gestação. Há poucos dias a gente ainda viu um determinado grupo evangélico lá em Aparecida do Norte, para fazer o quê? Para tentar criar uma situação com cristãos peregrinos, porque eles vão o quê? Converter os cristãos que estão lá no santuário? Vocês acham que isso é factível? Não, eles querem arrumar uma confusão por lá para depois se dizerem perseguidos. Tem sim uma perseguição aos cristãos no Brasil, como eles denunciam. Os cristãos não evangélicos. Né? Só se for isso. Claro, estou sendo irônico, não tem perseguição nenhuma a cristãos no Brasil de maneira sistemática. É esse tipo de cristão específico que gosta de perseguir os outros, tá? E vejam bem, não estou generalizando aqui todas as igrejas evangélicas, tá? Não, eu estou falando dessas que fazem da política o seu instrumento de poder, dessas dizimistas que extorquem dos fiéis como vendilhões do templo, vendendo um investimento na forma de fé. Dessa turma eu quero distância, tá? Mas que fique claro que eu não estou aqui generalizando. Tanto que hoje a gente tem uma bancada da Bíblia, meu querido, que atua em favor da igreja. Só há Estado lá, só há liberdade em país de matriz cristã, meu filho. Você pode ficar preocupado se for islâmico lá. Se for cristão... Nossa, isso aí é puro preconceito, tá, gente? Isso aí é simplesmente preconceito, tá? E me irrita bastante essa linha aí. Como se os cristãos fossem melhores que os outros. Sendo que é difícil competir no nível de barbaridade cometido na história com os cristãos. É difícil ganhar dos cristãos. Quando o assunto é barbaridade, tá? Atrocidade. Tá? Então, pera lá, viu? Pera lá. Tá? Porque não é o Islã que é radical. É o capitalismo que radicaliza. Os grupos que hoje são extremistas ou classificados como no mundo islâmico, todos sofreram intervenção do Ocidente. Caso mais clássico, tá, é o Afeganistão, que teve uma virada conservadora, tá, uma virada conservadora depois da intervenção política operada pelos Estados Unidos. E outra, vamos sair desse estereótipo, porque já não é da maneira que essa turma vende o mundo islâmico. Porque o fundamentalismo religioso no Brasil, sim, é grave, tá? Tem uma formação política que, inclusive, parte para uma militarização dos fiéis, tá? E perseguição a grupos dissidentes. Então, pera lá. Você pode ficar tranquilo. Só existe passeata gay em país de matriz cristã. Isso é falso, tá? Poucos dias eu estava vendo a respeito desse debate no Irã, que se fala muito de gays enforcados em praças públicas, de proibições, e isso já não é verdade, pelo menos para a maioria dos casos, tá? E me incomoda muito esse tipo de defesa, porque se existe mais liberdade para a população LGBT em Israel do que na Palestina, vamos deixar de hipocrisia. Porque de nada adianta essa suposta liberdade se Israel está matando a comunidade LGBT da Palestina. Que para melhorar suas condições de vida, em primeiro lugar, tem que estar viva, sabia? Tem que estar viva. Se eles estiverem mortos, não adianta nada. Certo? Ou judaico-cristã, se você quiser considerar Israel no Oriente Médio, que é o único lugar no Oriente Médio que você tem passeata gay em Tel Aviv. País muçulmano, eu não preciso nem falar. País ateu, Rússia, China, Coreia do Norte, cadê a passeata gay? O cristianismo é a visão do mundo mais tolerante que existe. E se só tiver pastor no Congresso Nacional é porque está recebendo voto. Ah, porque tem a questão da influência religiosa. E não tem influência futebolística, não? Não conta, não? Olha a comparação desse animal, cara. É um animal, velho. É um animal. Tem bancada do futebol agora lá. Hã?
O Bebeto, o Romário, o Darley. Ah, vá se fuder, Tem a caralho. influência artística, não? Então não vamos impedir artista de ser candidato, porque tem influência artística. Jogador de futebol não pode, porque tem influência futebolística. O Caba foi um grande jogador, artilheiro, isso dá a ele o direito de receber, por essa influência futebolística, voto para ser senador da República, por esse motivo, dá. Se tiver voto, o que é que eu defendo? Teve voto, vá, é a população. Vamos respeitar a vontade do povo. Não é o Estado que vai saber o que é melhor ou pior para o povo. Deixa o povo decidir. Sim, mas é porque tem um ditado bem antigo que fala assim, ó, política e religião não se discute e teoricamente não se misturam. Você não mistura política com religião. E pode... Assim, agora eu vou falar uma outra parada assim, gente. Eu sei que a turma não gosta quando eu falo isso, mas dane-se, né? Esse papo de religião e política não se misturam é uma bobagem, sabe por quê? Porque religião, presta atenção aqui, bastante atenção, religião é política. Ponto. Vou repetir, religião é política. Quando a gente vai olhar a história da religião, nós vamos perceber que a institucionalização da fé, ou seja, as agremiações religiosas, as doutrinas estabelecidas, organizadas, elas têm seu nascimento confundido com o nascimento do Estado. No mesmo processo que dá origem à propriedade privada e ao Estado, também nasce a instituição religiosa. Eu não estou falando, tá, da crença no sentido de espiritualidade, isso é mais antigo. Eu estou falando de religião enquanto uma instituição de fé. Se cria junto com o Estado. A forma mais antiga de Estado é o Estado teocrático. E a função da religião sempre foi utilizar a crença, a mitologia, tá, para defender a hierarquia social. Ou seja, justificar o poder de quem manda e neutralizar a ira de quem obedece. Religião é política. Ah, Humberto, mas isso é uma visão do passado. Não. Não é. Não é. Toda religião está discutindo relações de poder. A política é justamente isso. É a disputa de poder na sociedade. E o que a religião precisa exercer para existir é uma relação de poder sobre as pessoas. A forma como ela vai fazer isso, aí pode mudar. Pode ser mais agressiva, menos agressiva, pode ser mais tolerante, pode ser menos tolerante, pode ser mais inclusiva, pode ser menos inclusiva. Pode ter um caráter mais popular e democrático, pode ter um caráter mais elitista, mas ainda assim a gente está falando sobre uma relação de poder. Toda religião, enquanto instituição, não estou falando de fé, estou falando de religião, é política. Tá? Não é que se mistura, que pode se aproximar. Não. É muito mais do que isso. Religião é política. De misturar política com religião, por exemplo, numa pregação, depois de uma pregação, você determinar, porque você é um formador de opinião muito forte, diferente de um influencer, por exemplo. Né? Quando você chega para os seus fiéis ali e fala assim, ó, esse regime é bom, esse regime é ruim, a sua palavra tem mais peso. Tem, eu falo... Em nome da fé, né? Tipo, ó, vamos botar todo mundo em mim, senão vai tudo pro inferno. Ninguém faz isso. Tô sendo, não. Acho que não faz isso. Tô forçando a eu não duvido nada. Eu nunca vi nesses termos, mas já vi quase isso. Então, não sei lá, acho que o Rodrigão não tá viajando não, tá? Mas é para... E se fizer, tem-se de se respeitar o direito da pessoa. Nós somos a favor da democracia. Nós somos a favor da... Mas isso aí não é democracia, malandro. Isso aí é charlatanismo. Charlatanismo, desculpe. Tá? Inclusive devia ser crime. Se não é, devia ser. Porque aí você não tá. Isso aí não é um jogo político. Ah, votou, beleza, é o povo que escolheu. Não.
Não é. Porque se assim fosse, então, vamos imaginar os professores de todas as salas de aulas do Brasil. Do ensino da educação básica à pós-graduação. Fazendo campanha para político A, B ou C dentro da sala de aula. Pode? O que será que esse cara ia achar disso? O que esse cara ia achar disso? Da liberdade. Nós somos a favor da liberdade de expressão. O cristianismo é o lugar onde há genuína democracia, genuína liberdade e genuína tolerância. É muito importante que nós deixemos isso bastante claro. Isso é um fato. Só no cristianismo que é essa liberdade. Então pode ter comunismo, então. Como? Pode ter comunismo também. Pode ter tudo. Tudo tem as possibilidades. É a pior. Não tem que acabar com o comunismo. Não, mas se o comunista quiser matar os outros, pode? Não. O que você está perguntando que pode? Porque tem lugar que tem, né? Tem lugar que tem. É possível existir? Eu sou a favor? Não. Eu sou radicalmente contra o comunismo e acho que o comunismo ideológico, inclusive, é uma ideologia do Satanás. E a nós, pastores, não é uma opção ou não falar contra o comunismo. É uma obrigação. De falar contra o comunismo. Contra o comunismo ideológico. Comunismo ideológico, sim. O que é o comunismo ideológico? Meu querido, comunismo nasce como? Marx e Engels, não é? Tem uma ideia de que, até do ponto de vista intelectual, até é muito interessante a ideia deles. Tá. Não começou com Marx e Engels, mas vai. Beleza. De que as sociedades todas evoluem em um processo. Intelectualmente, eu quando estudei isso, o meu professor americano, ele chamava marxianismo. Representante do marxismo, então. De quê? O seu professor. Marxianismo. O nome dele. Não, ele se ele chamava marxianismo para dizer que ele estava interessado nos elementos intelectuais e filosóficos das ideias de Marx e Engels. As ideias de Marx eram americano. As ideias de Marx e Engels são o seguinte: você tem uma sociedade feudal que gera contradições internas e a partir daí gera uma revolução, que é a revolução burguesa, e passa para o capitalismo. No capitalismo, você tem tensões internas que geram uma revolução chamada Revolução Operária ou Revolução do Proletariado e passa-se para o comunismo. Basicamente, é uma tentativa de dar uma explicação ou criar uma lei a ser obedecida por todas as sociedades. Intelectualmente, isso é interessantíssimo. Qual é o problema dessa ideia? Mas não, isso é uma visão bem vulgar e mecanicista, tá? Então, assim, tá errado, basicamente tá errado, tá? Assim, isso não dá nem pra dizer que é um resumo, tá? Porque senão a gente entenderia se tratar de um processo lógico e inevitável, tá? E não de um processo possível de superação de contradições, tá? De uma forma de superar contradições. Que não funcionou. A sociedade não são assim. Qual foi o primeiro contra-exemplo que demonstrou que eles estavam errados? Revolução Russa, de 1917. Que você tem uma passagem do feudalismo para o comunismo com uma burguesia irrelevante. Os pensadores pós-marxistas abandonam gradativamente a ação na economia, porque veja que eu falei só de tensões e revoluções de índole econômica, porque para essa teoria a infraestrutura econômica é que gerava superestrutura ideológica. Gradativamente, os pensadores pós-marxistas abandonam o discurso econômico e passam a querer agir diretamente na ideologia. Então aí é que ele está chamando de marxista quem não é marxista, porque para os marxistas isso não é viável. Tá? Não é viável. Claro, fazer uma disputa de ideias é uma coisa. Agora, entender que vai haver uma mudança superestrutural na sociedade sem que haja transformações estruturais na sociedade, isso não é marxismo. Tá? Nós nunca vamos ter uma ideologia dominante enquanto o modo de produção dominante for o modo de produção capitalista. O próprio Lenin já tem ações muito mais ideológicas do que previa a teoria. Se nós formos para um pensador que estava preso sob o regime de Mussolini, chamado Antônio Gramsci, no seu livro Cadernos do Cárcere, nós vemos uma orientação explícita de ação diretamente na economia. Você acredita que a Revolução Russa deu errado, então? A Revolução Russa não
obedeceu à previsão marxista. É isso que eu estou lhe dizendo. É uma enorme discussão, né, gente? A revolução acontece onde ela há de acontecer, né? Onde se realiza a organização e se obtém as condições para isso, né? E esse é um debate antigo. O próprio Marx imaginava que o processo deveria acontecer na Inglaterra, quem sabe até mesmo na Alemanha, mas não na Rússia. Agora, havia sim uma burguesia nascente na Rússia e o próprio regime vai tratar de criar condições para desenvolver forças produtivas a fim de fazer a transição da Rússia para a União Soviética, tá? Enfim, até agora é um não debate. Eu acho que não é só o Rodrigão que está arrependido aqui de ouvir o Tasos, né? Eu também estou bem arrependido de clicar nesse troço aqui. Um contra-exemplo que demonstra que a lei criada por Marx não funciona. Não é obedecida pelas sociedades. A passagem de feudalismo para capitalismo e comunismo. É porque eles não conseguiram, né? Os caras foram Mas boicotados. Mas isso dizia que a teoria dizia que todas as sociedades naturalmente fariam isso. Não tem essa... Você não vai encontrar nada na obra de Marx, assim, no sentido de naturalmente, tá? Para Marx, natural é o que é biológico, tá? Senão não é natural, é social, tá? E como tal, enfim, não obedece nenhum tipo de script, tá? Por exemplo, a teoria era essa. Que dizia, por exemplo, a Revolução Industrial. Depois daí haveria tensões internas, revolução, e aí passaria para o comunismo. Então, a gente segue tendo tudo isso. A questão é que quando que a gente vai ter o desenvolvimento das forças produtivas, a fim de acumular essas tensões, a fim de produzir uma transformação? Isso não está pré-determinado, gente. Tá? O que Marx escreveu é o que está acontecendo. Né? O capitalismo ele depende da exploração, o capitalismo concentra riqueza, produz guerras, se baseia no imperialismo, né? Enfim, tudo aquilo que Marx escreveu e que depois os marxistas melhoraram, segue acontecendo, gente. O mundo ficou na Revolução Industrial, os trabalhadores ficaram tudo tranquilo lá, cuidando das suas famílias. Não obedeceram essa lei. Essa lei comunista, do comunismo marxista, não descreve a forma como as sociedades funcionam. Como não descreve, os pensadores pós-marxistas começaram a agir gradativamente na ideologia para tentar forçar o que naturalmente não acontece. Entendi. Começaram a agir na ideologia para forçar o que naturalmente não acontece, que é o que deveria acontecer. Mas assim, cara, quem foi que disse naturalmente acontece alguma coisa? Se naturalmente acontecesse, não ia ter tanta coisa escrita sobre organização, sobre partido, sobre luta camponesa, sobre luta dos operários. Não, era só deixar a espontaneidade resolver a parada. Era só deixar. Saca? Eu não consigo entender, cara. Segundo a previsão marxista. Seria um instinto natural do humano. É uma evolução natural do ser humano, seria caminhar para isso. Se Marx tivesse... Não precisaria de estímulo externo. Se ele tivesse previsto de forma a maneira como as sociedades naturalmente evoluem, teria sido uma contribuição inestimável, intelectualmente invejosa. O problema da teoria dele é que é bonita, mas não funciona. Tem que combinar com as sociedades, porque elas não funcionam assim. Pois eu já acho exatamente o oposto, né? Aliás, a cada ano que passa, Marx me parece estar mais certo. Justamente por compreender a totalidade da sociedade mercantil capitalista. Os ciclos econômicos seguem acontecendo da forma como ele identificou. A luta de classes segue acontecendo da forma que ele identificou. A necessidade da exploração para a reprodução do capital segue acontecendo da mesma maneira que ele identificou. O poder político resultante do poder econômico segue sendo o padrão, assim como ele identificou. A ideologia dominante continua sendo a ideologia da classe dominante, assim como ele identificou. Toda a superestrutura da sociedade, né, conjunto de valores, regras, leis, continuam sendo estabelecidas a partir das relações de produção, como ele identificou. A desigualdade segue crescendo como ele identificou. Então, para mim, cada dia que passa, Marx está mais coberto de razão.
para forçar algo artificialmente, os pensadores passaram a agir gradativamente na ideologia. Agora sim, a gente precisa interferir na ideologia para não deixar esse jogo correr solto, isso é óbvio. Isso aí é ululuante, como eu gosto de brincar aqui, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como é que se vê essa mudança que é orientada, inclusive, gradativamente e explicitamente orientada, conforme eu dizia, nos cadernos do Cássio, que foram escritos por Antônio Gramsci, que estava preso sob o regime de Mussolini. Como é que isso acontece? Essa divisão de índole econômica passa a ser feita para índole ideológica. Então, em vez de dividir entre proletariado e burguesia, patrão e empregado, qual é a divisão ideológica que se propõe hoje para que haja domínio sobre as pessoas e force o que eles querem? Homem contra mulher, negro contra branco, índio contra não índio, nordestino contra... Isso é uma bobagem, cara. Isso é uma estupidez, cara. Sabe? Porque não é a esquerda que cria esses grupos. Entende? Não existe patrão empregado, não existe xenofobia, não existe racismo, não existe sexismo, não existe LGBTfobia, não existe machismo. Não existe. Foi o marxismo que inventou isso. Sabe? E as pessoas falam essas merdas como se estivessem descobrindo a roda. Nossa, olha aqui, eureka. Tenho aqui a verdade revelada. O marxismo está jogando a gente uns contra os outros. Enquanto isso, o patrão querendo arrancar o couro do empregado. Ah, não, mas eles estão do mesmo lado. Sudestino. E assim sucessivamente. Homossexual contra não homossexual, contra heterossexual. E assim sucessivamente. Tentando... Não, é o contrário, tá? Seu imbecil, sua topeira. É o contrário. A gente quer acabar com a luta de classes. É isso que a gente quer fazer. Colocar essas pessoas em categorias para exercer domínio sobre elas. Por isso que para toda relação hoje se propõe, pelo viés do comunismo ideológico, uma relação de opressor contra oprimido. Mas não são as pessoas que estão sendo oprimidas? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O gay não é oprimido. No Brasil é celebrado. O negro não é Meu oprimido. querido, Gay é o celebrado. O transexual... Cara, isso aí, entendeu? Assim, é uma alucinação, mas não é uma alucinação ingênua. É perigoso, gente. Você já viu um hétero andando na rua e ser atacado por ser hétero? Sei lá, tomar uma lâmpada fluorescente na cara por ser hétero? Sabia que o Brasil é um dos lugares mais perigosos do mundo para travestis e para transexuais? Eu queria entender esse gay celebrado, né? Você acha que numa entrevista de emprego, né, com as mesmas características e habilidades, um heterossexual e um homossexual têm as mesmas chances de ascensão na carreira, a mesma coisa? Não existe, então, isso. Sabe? Eu queria viver nesse mundo da cabeça dessas topeiras da direita. Eu queria entender isso. Saca? A gente tem estatística para comprovar que eles estão errados. A vida da comunidade LGBT é mais curta. É mais difícil de arrumar emprego. Quando arruma emprego, ganha menos. Demora mais para subir na carreira. Sofre todo tipo de violência mais que os outros. Então, onde que o homossexual é celebrado? Sabe por quê, galera? Essa galera não gosta de ver, tipo, Dia do Orgulho, passeata. Por quê? Porque, na realidade, o que eles querem é de volta um mundo onde o homossexual tinha que se esconder. A ideia do orgulho é justamente essa. Nós estamos falando de uma comunidade que, historicamente, teve que ter vergonha. Teve que se esconder, como se aquilo fosse uma vergonha. Então é a substituição desta vergonha pelo orgulho de exaltar aquilo que as pessoas de fato são. E o fato de terem pessoas que historicamente foram sempre obrigadas a ter vergonha do que são, estarem celebrando aquilo que são, isso ofende esse tipo de troglodita. Entende?
E é isso que ele fala de exaltação. Não, não há exaltação nenhuma. O que há é uma luta da comunidade LGBT por reconhecimento, por integração, por ser tratado e reconhecido pela sociedade como iguais aos outros, que também tem, inclusive, o direito de exaltar, né, a si mesmo, aquilo que eles são. Este é o problema. É oprimido. Vamos passo a O passo? país que mais mata gay é o Brasil, o país que mais tem feminicídio. Meus queridos, o gay, o homossexual no Brasil hoje, ele é celebrado. Depois Ele vai de repetir anos essa... e anos. Não é celebrado porra nenhuma, ele é assassinado, gente. Tá? Ele é vítima de preconceito. Este é o homossexual no Brasil. A comunidade LGBT no Brasil sofre. É minoria política. Olha que bobagem que esse cara tá falando. Isso é perigoso, gente. Porque faz entender que a comunidade não sofre preconceito. E todas as consequências desses preconceitos. Não é mais oprimido. Depois de anos e anos. Então Os caras se fuderam pra chegar nesse ponto. Bom, eu não sei. E ainda rola algumas coisas. Bom, né? eu não sei. Rola muita coisa. A desigualdade ela ainda é brutal. Cara, Eu quero dizer pra você o seguinte, que todos têm de entender que a vida é dura. E o melhor que se pode fazer para as pessoas é dizer que elas sejam fortes e se acostumem com a dureza da vida. Todos. Homens, mulheres, homossexuais ou não. Segundo o IBGE, menos de 2% da população do Brasil é homossexual e bissexual. Certo? Sim. Segundo o Aí, IBGE, aí. menos de 2% da população homossexual e bissexual. O LGBTismo, que diz que representam os homossexuais, nem de perto fazem isso. Porque como é que o movimento político LGBTista, que representaria menos de 2% da população, já considerando os bissexuais, consegue projetar sua bandeira no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal? gente, quantos transexuais tem na Câmara dos Deputados? Quantos? Me vem na cabeça agora uma. Tem mais alguém além da Erika Hilton? Pensa numa comunidade subrepresentada. Olha o absurdo que essa topeira tá falando, gente. Saca? E esses 2% também, eu não tô nem entrando nesse mérito, tá? Isso também deve estar bastante subnotificado. Ou é simplesmente mentira dele mesmo, né? Ah, tem a Duda Salabert, é verdade. A Duda, tem a Érica. Eu não lembro mais ninguém. A Duda e a Érica, é verdade. Tá? Não lembro mais ninguém. Né? Tem alguém no Supremo? Tem algum transexual no Supremo Tribunal Federal? Não tem. Né? Nas instâncias de poder, não tem, é extremamente subrepresentado. Eu não estou entendendo o que se quer dizer. Então, olha o que ele está sugerindo. Vocês entenderam o tamanho da atrocidade que essa topeira está sugerindo? Pela primeira vez a gente tem representação transexual no Brasil. Historicamente é a primeira vez. É uma era que está sendo inaugurada no Brasil inteiro. E ele está dizendo que é muito. Que isso não reflete a população. É isso que ele está dizendo. Então pensa, nós nunca tivemos essa representação, e agora que nós temos, ele está dizendo que está errado. Que não deveria ter porque não representa. Quer dizer, só quem é, né, homossexual ou bissexual, nas palavras dele aqui, é que pode se sentir representado por quem carrega essas bandeiras. Isso também está errado. Né? Pode ter gente que não é homossexual nem bissexual, mas que concorda que essa minoria política precisa ter uma melhor representação, uma vez que ela é subrepresentada. Não tem essa opção? Não existe essa possibilidade também? No Palácio do Planalto. É um movimento patrocinado por heterossexuais, meu querido. Não por homossexuais. Que tem por fim o quê? Ditar como as pessoas devem falar, pensar e agir. Que movimento político é esse que defende o homossexual? Quem dita como as pessoas devem ser é a religião, tá, galera? Só um pouquinho. Eu já tô pegando o ar com esse cara aqui. Sabe?
Quem tem doutrina, tá, que obriga meninas de 12 anos a usar saia, a não botar batom, a não botar brinco e não sei mais o quê. Vocês me desculpem, tá? É a religião. É isso. Não tô nem entrando no mérito se é certo ou errado, mas onde é que eu vejo isso acontecer? Sempre que eu vejo, na minha escola, menininha começa a crescer, quer botar um brinquinho, não, a família vem, mete um saião, a luz da menina apaga. E ela começa a entrar em crise com a família. Né? Algumas se acostumam e voltam a sorrir, outras vencem a família e tiram o saião. Mas aonde eu me lembro, é esse tipo de agremiação que faz isso com as pessoas. Né? Puta que pariu também. Se o homossexual pensar diferente, é fortemente atacado. Basta citar um exemplo que todo mundo conhece, do hoje já falecido, o então deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes. Clodovil. Notadamente homossexual, um homem de pensamento livre, com o qual dificilmente eu concordava, mas é assim, vamos entender uma coisa, tá? A geração do Clodovil, tá? Ela vivia uma circunstância ainda mais difícil, e aqueles que se transformavam em figuras públicas era comum, assim como no próprio movimento negro e em outros movimentos de minorias políticas, era comum essa ideia de que a sociedade não tem problema nenhum porque eu consegui. A gente vê isso até hoje, tá? Mas na época ainda era mais flagrante. Mas lutaria até o fim para ele ter o direito de ter o pensamento dele e defender o que ele pensava. Muitos dos pensamentos dele eu concordava. Alguns dos quais eu não concordava. Mas um homem que devia, como todos nós devemos, ter o direito de expressarmos a nossa opinião e nosso modo de ver. Aquele homem era fortemente atacado pelo movimento LGBTista. O LGBTismo não gosta do homossexual. O LGBT, sabe quem gosta do LGBTismo? O LGBTista. Sabe quem que gosta do negrismo? Não é o negro, é o negrista. Vai tomar no cu, mano. Na boa, assim, ó. Tem coisa que não tem muito que argumentar, mano. Tem que mandar tomar no cu, cara. Tem que mandar tomar no cu, cara. Quem é esse cara pra falar como é que deve ser a organização do movimento LGBT, do movimento negro? Um falador de merda desse aí. É o seguinte, cara. Quem gosta do feminismo não é a mulher, é a feminista. Não é a mulher. Vá uma mulher dizer, eu sou livre e quero cuidar da minha família. É fortemente atacada por esse movimento político. Não é não, tá? Não é não, até porque não é sobre isso o feminismo, tá, sua topeira? Tá? É justamente para a mulher não ser obrigada a fazer isso, tá? Por um conjunto social que estabelece papéis de gêneros e um lugar de subordinação para a mulher. Por que que o feminismo não é radicalmente contra a participação de homens nos esportes femininos? Só existe um motivo na face da Terra para existir modalidade feminina no esporte, sabe qual é? Impedir que homens compitam com mulheres, meu querido. Fora esse motivo, não é para existir modalidade feminina. Só existe modalidade feminina para impedir que homens compitam com mulheres. A bacia do homem tem 90 graus, a da mulher tem 120 graus. Por isso que mulher não sabe jogar futebol igual a homem. Não. Vai tomar no teu cu, cara. Não, que isso, cara? Que isso, cara? Rapaz do céu, o Garrincha jogava bola com as pernas tortas, cambota assim, ó, parecia um arco. Aí você vai falar de ângulo da bacia. Rapaz do céu, pega qualquer mulher de qualquer time profissional e bote a jogar com essa topeira aqui, cara. Pelo amor de Deus, vai se fuder, cara. Não, mano. Não. Você só pode tá maluco, cara. Entendeu? Você acha que pessoas transexuais não existem? Não. O transexualismo é uma perversidade contra o dito transexual. Eu não nego que haja pessoas que sejam homens que se entendam como mulheres. O que eu digo... Existe gente que se entende como mulher. O que eu digo é dizer para essa pessoa que ela pode se tornar uma mulher é uma perversidade. Porque bloqueadores hormonais, injeção de hormônios do sexo oposto. Bom, mas aí já é demais, né? Com as merdas que ele tá falando, querer entender, né, que gênero é uma construção social, então que sim, né? Ninguém nasce mulher, as pessoas se tornam mulheres ao longo da vida. Mesmo aquelas que são fêmeas, né, biologicamente. Essas também se tornam mulheres. Então sim, é perfeitamente possível uma pessoa se tornar mulher. Agora,
querer que uma topeira dessa chegue nessa discussão sobre sexo e gênero, aí já é demais. Aí